Você já teve uma grande decepção com alguém da sua própria família? Conheçam Jamar. Ele nasceu no dia 18 de agosto de 1994. Ele era um adolescente de 15 anos que vivia em Michigan, Estados Unidos. Jamar foi descrito como um menino gentil e bastante amável também. Algumas pessoas que eram mais próximas a ele disseram que ele era tão agradável que tinha o apelido de ursinho de pelúcia, que sempre foi um bom aluno, tirava boas notas, enfim, ninguém tinha nada de ruim para falar sobre ele. Jamar vivia somente com sua mãe, eles moravam em um local onde outros parentes dele também viviam próximo. Ele tinha um bom convívio com o pai, porém o pai dele morava em um outro local. O pai dele vivia com a esposa, com a filha que naquela época tinha 3 anos de idade e era a meia-irmã de Jamar. No dia 15 de novembro de 2009, Jamar estava completamente inquieto. Parecia que algo estava o incomodando, que ele queria conversar, porém que ele não sabia o que dizer. Somente na madrugada de 16 de novembro de 2009, por volta das 3 da manhã, Jamar foi até sua mãe, disse que precisava conversar algo com ela, e então os dois se sentaram e começaram a conversar. Naquela madrugada, Jamar relatou que ele teve uma conduta inapropriada com sua irmã. Não se detalha exatamente o que aconteceu, porém diz que houve abuso. E então, ao ouvir aquilo, a mãe de Jamar se entristeceu, porém ela disse que percebeu que o filho estava arrependido, que ele estava com remorso, e por isso disse a ele que ele precisava falar com algum psicólogo, psiquiatra, enfim, que ele precisava se tratar. Ela ainda falou que ele precisava conversar com o pai, porque esse assunto não era algo que eles podiam varrer para debaixo do tapete. Ele precisava ter uma conversa séria com o pai e por isso, ainda naquela madrugada, ela telefonou para o pai de Jamar e disse que o filho tinha algo importante para falar com ele. Pelo que eu entendi pelas matérias, o pai de Jamar já estava um pouco nervoso porque ele e sua esposa já tinham levado a filha para o hospital. Parece que eles já estavam desconfiando que algo tinha acontecido, só que eles não tinham certeza. Ali naquele telefone, o pai de Jamar disse para ele: "Você tem alguma coisa para me dizer?" Então ele falou com o pai que ele queria pedir desculpas e disse: "Papai, você pode perdoar o que eu fiz? Papai, você pode me perdoar em seu coração?" E então, depois disso, após uma breve conversa, a mãe de Jamar novamente pegou o telefone, disse para o pai dele que eles precisavam fazer uma reunião de família, precisavam conversar com Jamar, entender o porquê de tudo aquilo e também precisavam levar ele para passar por um tratamento. Na manhã seguinte, por volta das 10 da manhã, o pai de Jamar foi até a casa do filho e de sua ex. Assim que chegou ali, ele encontrou outros membros da família, conversou com eles, se irritou porque ele percebeu que a maioria das pessoas estava inclinada a levar Jamar para uma terapia. Ele falou então que sua esposa não queria isso, que ela queria prestar queixa e que eles não estavam aceitando aquela situação. Depois de um tempo conversando com todos, alguns membros da família, incluindo a mãe de Jamar, saíram do local para que pai e filho pudessem conversar um pouco. Assim que eles saíram, o pai de Jamar se aproximou dele, começou a perguntar o que tinha acontecido. E então, nesse momento, Jamar se ajoelhou, pediu desculpas mais uma vez e relatou com detalhes tudo o que ele tinha feito. Após isso, ele disse que precisava de um aconselhamento, então nesse momento seu pai se irritou ainda mais, o agrediu e alguns minutos depois os dois saíram da casa. Assim que os familiares de Jamar perceberam que eles tinham saído da casa, eles foram até eles. Ao se aproximar, eles notaram que Jamar estava despido devido a uma ordem de seu pai e então eles tentaram intervir.
Quando eles tentaram fazer isso, o pai de Jamar mostrou que ele estava com uma arma. Até então ninguém sabia disso. E então a maioria meio que parou e somente a mãe de Jamar continuou pedindo que ele parasse, pensasse um pouco. Enfim, ela tentou conversar com ele, mas de nada adiantou. Algum tempo depois, as autoridades foram chamadas ao local. Assim que chegaram ali, eles encontraram Jamar sem vida, o levaram para análise e, ao chegar nesse local, os profissionais logo constataram que ele perdeu a vida devido a um tiro. Ainda naquele mesmo dia, o pai de Jamar foi levado pelos investigadores. Parece que ele se apresentou voluntariamente, não se opôs em nada e conversou com os policiais, dizendo tudo o que fez. Após isso, ele foi preso, ficou aguardando por seu julgamento, que aconteceu pouco tempo depois. Assim que aconteceu o julgamento, os advogados de defesa do pai de Jamar alegaram insanidade temporária. Eles disseram que ouvir o filho relatar tudo o que fez com a meia-irmã levou o pai dele ao limite e por isso ele cometeu o ato. Com isso, um psiquiatra foi designado para avaliar como ele estava mentalmente aquele dia. Após passar por essa avaliação, o psiquiatra informou que o pai de Jamar estava mentalmente normal no momento em que tudo aconteceu e, por isso, essa alegação de insanidade temporária não era válida. Um dos advogados de defesa então declarou: se algo acontecesse e fizesse uma pessoa razoável perder o controle de si mesmo, isso é algo que a promotoria teria que levar em consideração. Nenhum de nós aqui pode dizer como reagiríamos a isso. Ainda no tribunal, o pai de Jamar pediu a palavra, deu seu testemunho, disse que inicialmente ele achou difícil acreditar que seu filho foi capaz de fazer o que fez e disse: eu não consegui acreditar que meu filho faria algo assim com a irmã. Ele me disse inicialmente, quando a gente desconfiou, que não fez nada. Nós então o questionamos por cerca de 1h30 e ele negou completamente ter feito qualquer coisa. Mais tarde, ele conversou com a mãe, admitiu sua culpa e só então falou comigo. Ele disse: papai, me desculpe, você pode me perdoar? Depois disso, o pai de Jamar continuou relatando que, ao ficar sozinho com o filho, ele contou tudo em detalhes. Ao ouvir aquilo, os promotores perguntaram o que ele sentiu naquele momento ao ouvir tudo, e então o pai de Jamar se virou para eles e disse: foi ali que eu perdi o controle. A mãe de Jamar também foi ouvida no tribunal. Ela declarou que não achou correto o que o pai de seu filho fez, disse que havia sim outra maneira de resolver isso e que ele não precisava fazer justiça com as próprias mãos. Ela disse: eu nunca mais vou ouvir a voz dele novamente. Nunca mais vou ver seu sorriso. Ele tirou isso de mim quando colocou tudo em suas próprias mãos. Ele foi o juiz, o júri e o carrasco. Meritíssimo, ele precisa passar o resto de sua vida na prisão. Depois de todos esses testemunhos, antes das considerações finais, um dos advogados de defesa pediu a palavra e falou o seguinte: esse é um caso horrível, não há vencedores aqui. Independente do veredito, todos perdem, porque perdemos um jovem, nosso cliente perde porque vai passar muito tempo na prisão e terá o resto da vida para reviver esse caso. Ainda bem no finalzinho da audiência, o juiz também disse algumas palavras. Ele se virou para Jamar, disse que tudo que ele fez foi de maneira premeditada, que assim que ele saiu de sua casa, ele sabia exatamente o que iria fazer, porque ele levou a arma. Falou também que ele teve tempo para pensar, porque assim que ele chegou na casa de seu filho, ele não chegou cometendo o ato, ele ainda conversou com as pessoas, conversou com o filho e só depois ele fez o que fez. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, ele foi sim considerado culpado e recebeu de 37 a 80 anos de prisão. Nas matérias se diz que ele será elegível à liberdade condicional em 2046, porém isso não quer dizer que ele com certeza sairá em 2046. Quer dizer somente que ele vai poder pedir sua liberdade condicional, porém não sabemos quando ou se ele realmente vai conseguir. Assim que ele ouviu seu veredito, ele saiu do local, porém antes de sair ele disse que para sempre vai ser assombrado pelo que fez e que ele não estava feliz com aquilo.
Ao terminar o julgamento, alguns familiares de Djamar foram ouvidos. Uma tia dele disse que estava muito feliz com a sentença que seu ex-cunhado recebeu. Falou também que naquele momento ela poderia recomeçar sua vida e também começar a se curar de tudo o que aconteceu. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que o nome do pai de Djamar também é Djamar, e eu não fiquei falando o nome dele durante o vídeo para que vocês não ficassem confusos, tá bom? Então por isso eu sempre fiquei chamando ele de o pai de Djamar, mas o nome dele é o mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Ativa o sininho para você sempre ser notificado dos próximos vídeos. Deixa seu like, porque é de graça, não custa nada. Isso não faz diferença na sua vida, mas faz diferença na minha. Se você está assistindo pela televisão, para 10 segundos, entra pelo celular, deixa pelo menos um emoji para me ajudar, tá bom? Como eu falei para vocês, gente, isso faz toda a diferença aqui para a vida do canal, tá? Como vocês sabem, aqui tem vídeo na maioria das vezes às segunda, quarta e sexta às 7 da noite. E por isso eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Eu sou @marissa.neves. Tô tentando ficar um pouquinho mais próxima de vocês, fazer mais vídeos, mostrando algumas coisas que geralmente não tem como eu colocar aqui. Então, vá até lá que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Queria agradecer a cada um que chegou ao final desse vídeo, agradecer a quem me acompanha desde 2020, ou quem chegou agora. Muito obrigada de verdade. Eu amo muito vocês e sou muito grata por ter cada um de vocês aqui no canal, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.